Bom dia a todas e todos. Eu peço, por favor, que tomem os seus lugares. Todo mundo se encontrando, todo mundo vendo, isso é importante. Peço a todos que tomem os seus lugares. Vamos dar início a mais uma Diversibran Mineração Sem Rótulos 2026. É um prazer receber vocês na edição 2026 da Diversibran Mineração Sem Rótulos, promovida pelo IBRAM. Meu nome é Paulo Henrique, eu sou diretor de comunicação e projetos do IBRAM e vou fazer aqui minha autodescrição. Sou homem, alto, estou usando um terno escuro, uma camisa branca, tenho cabelos pretos já grisalhos, em algum momento posso precisar aqui de usar o óculos enquanto faço aqui a condução deste evento. Com este evento, iniciamos a celebração dos 50 anos do IBRAM. Somos uma organização privada sem fins lucrativos, com mais de 300 associados, que são responsáveis por 85% da produção mineral do Brasil. Somos indutores de boas práticas e este evento é um exemplo disso. E de iniciativas promotoras de desenvolvimento socioeconômico de qualidade e gerando qualidade para as pessoas e para a sociedade em geral. Esse é o 5º ano da realização da Diversibran Mineração Sem Rótulos e seguimos aqui firmes na missão de promover um setor mineral mais diverso, mais incluso e mais igual. Ao longo do dia, teremos um revezamento de pessoas aqui neste púlpito, apresentando os painéis, e todas e todos representam e trabalham em empresas associadas ao IBRAM e integram voluntariamente e com muita qualidade o grupo técnico de discussão sobre diversidade, equidade e inclusão no setor mineral. Agradeço antecipadamente a todos e todas que colaboraram para que a gente chegue nessa celebração da Diversibran 2026. Este evento acontece em formato híbrido, ou seja, estamos aqui presentes a partir de Belo Horizonte, no CDL, e contamos também com participação online de todo o Brasil e também do exterior. Em nome do IBRAM, eu agradeço as empresas que nos ajudaram patrocinando esse evento, e elas fazem parte, fazem a diferença e tornam possíveis as discussões que hoje inspiram reflexões e ações de todos nós. Patrocínio Ouro, a BHP e a Vale, patrocínio Prata, a Anglo Gold Ashanti e a Nexa, o patrocínio Bronze, a Anglo América, a Ausenco, a Kinross, a Lundin Mining, a Mosaic e a Samarco. Também agradecemos a todas as instituições que estão nos apoiando institucionalmente e editorialmente e que estão projetadas aqui na tela. O nosso muito obrigado. Alguns recados bem rápido para o melhor andamento do nosso dia. A gente pede que mantenham os seus celulares de forma silenciosa, se precisar fazer ou atender alguma ligação, que seja feito lá fora. Ao longo dos painéis, vocês poderão enviar perguntas de 3 formas. Pelo QR Code disponível no verso do seu crachá, só olhar aqui, pelo QR Code que será exibido na tela, ou utilizando o microfone que vai estar disponível na plateia. Aproveitamos também para reforçar que o convite para que responda a nossa pesquisa é de satisfação, porque é através dela que a gente pode fazer melhorias, e a gente já fez melhorias esse ano, a partir dos comentários da última Diversibran, também está no verso do seu crachá. E para quem está acompanhando o evento de forma online, o link da pesquisa será enviado por e-mail após o encerramento do nosso evento. Então, vou convidar aqui algumas autoridades para subirem ao palco e, por favor, podem tomar o seu lugar. Ana Sanches, presidente do Conselho Diretor do IBRAM e presidente da Anglo América no Brasil, acompanhado por Pablo Cesário, diretor de Relações Institucionais e diretor-presidente interino do IBRAM. Por favor. Por favor. Convido também Gustavo Lana, presidente do Sindiestra, por favor. Presidente do Conselho Deliberativo e presidente do Sindiestra. Obrigado. Gleise Elias, deputada federal por Minas Gerais, que tem a diversidade como pauta central da sua atuação na Câmara dos Deputados. Patrícia Procópio, diretora-presidente da Women in Mining Brasil. E também Vera Lúcia, head
de Pessoas e Cultura da Samarco e coordenadora, grande coordenadora do Grupo Técnico de Diversidade, Equidade e Inclusão do IBRAM. Vera, seja muito bem-vinda. Bom, podem tomar os seus lugares, eu vou chamar cada um para fazer a abertura e peço que, quando estiverem aqui, façam também a sua autodescrição. Podem falar aqui do púlpito ou, se preferir, falar sentado também, por favor. Gostaria de, então, passar para o nosso diretor de Relações Institucionais, diretor-presidente do IBRAM interino, Pablo Cesário. Bom dia, meu papel aqui é, de novo, dar as boas-vindas, falar um pouco da visão do IBRAM sobre isso. É uma grande honra contar com a presença de todos vocês aqui presencialmente, mas também agradecer a todos que virtualmente nos acompanham. Esta é a 5ª edição da Diversa IBRAM. Nesses últimos 4 anos, vários temas foram desafiados aqui em cima, e o setor aqui há uma visão. O setor, nesses encontros, provoca um desafio e se desafia de como ele transforma e se transforma institucionalmente. Eu quero começar agradecendo aos nossos patrocinadores, porque junto conosco eles estão fazendo uma declaração hoje aqui. Eu quero falar cada um deles. Eu quero agradecer a BHP e a Vale, nossas patrocinadoras ouro, a Anglo Gold Ashanti e a Nexa Resources, nossos patrocinadores prata, Anglo American, Alcenco, Kinross, Land Mining, Mosaic e Samarco, nossos patrocinadores bronze. Porque junto nós aqui estamos fazendo mais que uma declaração, é um pacto e é um manifesto. A humanidade será pequena e menor quando qualquer parte dela for minorizada. E essa é uma pauta de todo mundo. Nós, como humanidade, seremos tão grande quanto cada um de nós pudermos expressar todos os nossos talentos e as nossas potencialidades. Qualquer parte dela que seja minorizada, excluída, terá necessariamente um efeito sobre todos os demais, porque, como todos os outros, seremos só grandes enquanto cada um dos nossos indivíduos forem capazes de se desenvolver no maior potencial possível. E por isso o IBRAM, independente de qualquer tempestade, continuará defendendo e puxando uma pauta de sustentabilidade, não apenas de diversidade, de raça, de gênero, de origem, de preferências, de qualquer característica que diminua, e qualquer característica que se encontre uma razão para o preconceito, encontrará também o IBRAM do outro lado, dizendo isto é uma forma de diminuir a humanidade como um todo. Nós temos metas, planos de ação para os 12 pilares prioritários de sustentabilidade, mas diversidade, equidade e inclusão é um capítulo próprio. Tem que ser muito mais do que, portanto, ações voluntárias ou apenas de imagem ou marketing. Porque não apenas nossa potencial será maior, mas também a diversidade, em todos os seus aspectos, trará pontos de vista diferentes, perspectivas diferentes, e erraremos cada vez muito menos, porque simplesmente temos modos diferentes de ver as mesmas situações e os mesmos problemas. Então, cabe ao IBRAM, muito mais do que recomendar, e este aqui é um evento em que a gente pretende criar uma série de constrangimentos, de perguntas difíceis, mas principalmente não apenas pelo constrangimento em si, de a gente se questionar e se desafiar, mas principalmente porque a gente precisa criar esperança de que a gente, como humanidade, pode ser mais, e cada um de nós individualmente pode ser tudo que quer ser. Há vários obstáculos, obviamente, há homogeneidade, vieses de homogeneidade nos nossos espaços decisórios, os vieses que muitas vezes se disfarçam de técnicos, ou a resistência da inclusão de novos perfis em todos os status e todas as hierarquias das nossas empresas. Mas a Diversa IBRAM já demonstrou que é possível avançar, e eu tenho certeza que meus colegas que vão me suceder aqui trarão várias histórias de sucesso, mas eu espero tragam ainda mais desafios, porque esse não é um processo que acaba hoje, como nós acabamos de ouvir. Esse é um jogo infinito e a gente precisa, de verdade, renovar esse desafio. Os painéis que a gente vai ver aqui tratam dos desafios mais urgentes. A primeira delas é como a tecnologia pode fortalecer a segurança e ampliar a inclusão. Como preparar o setor para os trabalhadores de perfis, gerações e identidades cada vez mais diversos. E como garantir que o desenvolvimento chegue de forma compartilhada. A mineração é uma indústria que transforma onde ela vai e deve se transformar ao conhecer e encontrar novas realidades.
Por isso, a gente tem convidados de dentro e de fora da mineração, representantes de comunidades, especialistas, lideranças empresariais, todos eles para representar essa pluralidade que nós somos e queremos ser. O futuro do setor mineral será tanto mais competitivo quanto mais nós pudermos incluir no que nós somos e nos que fazemos a diversidade que nós encontramos no mundo em si. Eu quero, portanto, agradecer a presença mais uma vez de todos e desejar que essa quinta Expo Ibram deixe muitos constrangimentos, muitas perguntas difíceis, mas deixe principalmente uma mensagem de esperança, que é: nós podemos ser muito mais do que somos hoje e só seremos quando todos, cada um com suas características diferentes, sejam capazes de participar na nossa sociedade como iguais. Isso sim nos fará maiores e melhores. Muitíssimo obrigado, bem-vindo a todos. Muito obrigado, Pablo. Eu convido nesse momento Ana Sanches, diretora, presidente do Conselho e presidente da Angolamento. Obrigada, muito obrigada. Bom dia a todos e a todas. Bom dia para quem está nos acompanhando aí online. Prazer enorme estar aqui com vocês. Então, minha autodescrição, tá bom? O som tá bom, gente? Eu sou uma mulher, branca, tenho 1,78 m, cabelos castanhos, estou usando um vestido marrom, e estou muito feliz de estar aqui com vocês nessa quinta edição do Diversibram, a segunda edição presencial. A gente passou aí pelo período da pandemia, e é um prazer enorme estar aqui, né, ao lado dos meus colegas. Já queria começar, né, agradecendo, né, a toda a diretoria do Ibram, todo o time do Ibram, que está aí por trás de toda essa organização. A gente tem aí na linha de frente a Vera, que é a nossa super guerreira e líder do GT, do grupo de trabalho, que vem fazendo um trabalho maravilhoso. A gente tem a Patrícia, que está conosco em todos os nossos encontros, liderando aí o Human in Mining. É um prazer enorme ter aqui conosco, né, a Grace Elias, nossa deputada, uma pessoa tão importante aí no meio aí, da política. Ter aí a presença do Sindiestra, então muito obrigada por estar conosco aqui. Eu sei o tanto que é importante a gente andar juntos aí, né, Sindiestra e Ibram, e Pablo, que está aí liderando a nossa área de Realgov e interinamente a presidência do Ibram. Então, muito obrigada, né, a cada um de vocês que está tirando esse tempo. Na verdade, não é tirando o tempo, é investindo um tempo numa pauta tão importante. E o dia começou cedo aqui hoje, tá, gente? Cheguei aqui hoje antes das 8h, porque a gente teve um café da manhã com CEOs e com alguns outros representantes C-level das empresas. E não foi à toa, não, né? A gente começou com os CEOs, porque todas as pautas que são relevantes, né, dentro de uma empresa, ela tem que começar, né, pela liderança. Tem que começar pela liderança na fala, tem que começar nos atos, né, nas atitudes. A gente fala tanto de walk the talk, eu sou bem mais interessada em mais walk do que talk, e aí começa com a liderança. A gente relembrou hoje cedo, né, do peso da nossa caneta, do peso das nossas atitudes, das nossas decisões, como que a gente pode realmente influenciar, como a gente pode transformar, e como a gente não pode delegar isso para ninguém, né? A gente não pode delegar como CEO, como presidente de empresa. Eu delego o clima da empresa para o RH. Coitado da área de pessoas, né? Porque é tanta coisa. Eu lidero gestão de pessoas para a área de pessoas. Eu lidero o clima, eu lidero essa agenda aí de inclusão e diversidade para a área de pessoas. Olha, não é não, viu? É bater aqui no peito e, responsabilidade começando pelo número 1, não para lá, mas começa. E tem que realmente incorporar essa agenda, não é agenda paralela, não é uma coisa ou outra, é junto. É discutir a estratégia da empresa de forma muito sábia, né, e muito intencional, junto com a agenda da gente garantir a diversidade, a equidade e a inclusão. E começando por exemplos concretos, tenho muito orgulho em dizer que eu tenho aqui, olhando para frente, aqui bem nas primeiras fileiras,
2 membros do meu comitê executivo e 2 pessoas que representam tão bem grupos minorizados. Eu tenho aqui a minha diretora, a Ana, que é uma mulher negra. Eu tenho o meu diretor, Giovanni, que é um homem que vive uma linda relação homoafetiva. E são 2 pessoas que eu aprendo todos os dias com eles. Porque eu não sou boba nada, né? Eu me cerco de pessoas muito melhores, muito mais inteligentes do que eu, porque eu quero aprender com eles. E eu aprendo com as histórias de vida deles, né? E eu aprendo muito com a competência que eles têm e trazem para o trabalho todos os dias. Então, é sair do discurso, né? É ir para a prática, né? E estar na decisão da gente, de querer transformar essa agenda, não separada de meritocracia. Hoje cedo eu aprendi, com uma pessoa que eu adoro aprender, anoto tudo, estou aprendendo todos os dias. O dia que a gente passa sem aprender alguma coisa, eu acho que aquele dia não valeu a pena. Muito pelo contrário, a gente até emburrece, porque o mundo está mudando tanto. E hoje eu aprendi uma frase linda, que o olhar que a gente tem que ter para a meritocracia não é a questão de ter mais talentos, é ter mais oportunidades. Porque quando a gente tem as oportunidades, os talentos, eles emergem, né? E quem é que dá as oportunidades? Quem que cria essas oportunidades? Começando pela liderança da empresa. Não é falando, é muito difícil, porque não tem no mercado. Desculpas para a gente não ter essa pauta como prioritária da empresa, gente. A gente pode sentar aqui e passar a manhã inteira, né? Mas nós não estamos aqui para isso. A gente está aqui porque a gente acredita no verdadeiro valor da diversidade como parte da estratégia da empresa. E ela tem que estar inserida, né, em todos os seus temas. Eu já começo a falar e eu esqueço todas as minhas anotações, né? Mas deixa eu seguir aqui para eu garantir que eu não estou esquecendo de nada, né? Então, a gente falou bastante, né, dessa questão de vantagem competitiva, né, como que a gente pode ter ambientes de trabalho, ambientes corporativos, onde a gente tem aí essa diversidade à mesa com a voz que ela precisa ter, e como que isso é uma vantagem competitiva, e como que, graças a Deus e graças ao esforço de tantas pessoas, né, tantos de vocês, o nosso setor acordou para isso. O nosso setor acordou que não dá para ficar mais, né, e num lugar onde isso não fazia parte. E a gente vem tendo, sim, avanços. A gente vai ver números, a gente vai ver dados, a gente tem tido avanços importantes, mas a gente precisa cada vez mais passar dessa agenda de só falar dos desafios, né? Porque desafio, gente, não é falta de política, né? Eu acho que é muito mais a forma como a gente decide, como a gente promove, como a gente reconhece as pessoas. Porque o preconceito está aí, né, ao nosso redor. Hoje cedo também com o CEOs a gente falou como que há um tempo atrás, quando a gente não tinha tanto esse tema, essa agenda, a gente vivia tantas situações de preconceito. Eu que estou completando aí quase 30 anos de carreira e comecei minha carreira num ambiente majoritariamente masculino, o que eu vivi de situação de preconceito que eu não enxergava, eu não reconhecia aquele preconceito, e hoje, olhando para trás, com a consciência que eu tenho, eu vivi muitos, né? E eu vi muita gente colocando também dificuldades para o meu crescimento profissional. Eu me lembro que quando há cerca de 22 anos atrás, né, deputada Grace, você que também é mãe, né, eu conheci os 2 pequeninos filhos da deputada, coisa mais linda, há 22 anos atrás, quando eu engravidei do meu primeiro filho, e eu fui promovida a gerente nessa empresa de consultoria que eu trabalhava 2 dias antes de eu entrar em trabalho de parto. Então, você imagina, né? Naquela época, quando eu saí da minha ginecologista e ela falou, Ana, a partir de agora, a qualquer momento. Eu falei, sério, mas eu não estou preparada. Ela falou, mas agora é tarde demais. E aí eu cheguei no escritório e falei, gente, a partir de agora, a qualquer momento eu posso ganhar o neném. E aí o meu sócio da empresa, ele me chamou e falou, Ana, então a gente vai anunciar, você vai ser promovida a gerente. Né? Então, você imagina a cabeça, né, um homem e uma empresa à frente do seu tempo naquela época. Mas eu vivi muita situação de preconceito. Eu me lembro que quando meu filho era pequenininho, aí eu engravidei da minha filha, e naquela luta, né, e viajando muito, eu sempre viajei muito a trabalho, e deixando os meninos em casa, eu tinha colegas de trabalho que eram homens extremamente ausentes dos seus filhos, que não tinham participação nenhuma no dia a dia da família,
Mal sabia em qual série que a criança estava na escola, e eles chegavam para mim e falavam: Ana, deixa eu te falar uma coisa, de amigo, né? Você vai arrepender. Você vai arrepender de não estar criando seus filhos. Você vai arrepender de estar delegando a educação dos seus filhos para uma pessoa que nem tem educação formal. E aquilo, gente, né? Primeiro eu olhava e falava: bom, eu não sinto que você é a melhor pessoa para me dar alguma recomendação. Depois eu pensava: não, eu não estou delegando a educação dos meus filhos. Quem educa os meus filhos, né, sou eu, meu marido. Eu estou delegando o cuidado. E para uma pessoa que não importa se ela teve ou não teve o nível de educação, que às vezes é o que você valoriza, é uma pessoa que eu confio, que tem valores, né? Isso não a faz pior ou melhor do que ninguém. É só um pequeno exemplo ilustrativo, né, tirando um pouco da pauta, só para mostrar, gente, que independente da história de vida, que cada um aqui chega como história, a gente passa por muitas dificuldades, né, e muitos desafios. E a gente tem que quebrá-los. A gente tem que quebrar olhando para as pessoas que às vezes estão passando pela mesma coisa que a gente já passou e mostrar que não precisa ser tão difícil assim. Uma vez a deputada, eu assisti, e ela fala tão bem, gente, daqui a pouco vocês vão ver. Ela falou comigo, falou numa palestra, e eu gravei isso, eu uso muito essa fala, como que a gente tem que ser ponte. Né? Quem chegou até aqui, independente de sermos homens ou mulheres, independente do que seja, se a gente conquistou um espaço e um papel de liderança, a gente tem que servir como ponte para criar essas oportunidades para que os talentos possam aparecer. Né? E esse é o nosso papel, se a gente quer realmente transformar a realidade do nosso setor e a gente quer estar em outro lugar, em outro patamar. Bom, pessoal, e aí, para terminar, que eu quero escutar muitos meus colegas aqui, meu óculos está fazendo falta, viu, gente? Eu não quis trazer o óculos aqui para cima, mas para escutar a turma, o último tema que eu queria falar com vocês é sobre meta, né? E a gente vai falar muito das metas que a gente tem aí para o setor e a relevância dessas metas, né? Meta é importante porque meta nos ajuda a mensurar. Meta é importante porque ela ajuda a mostrar o que a gente está priorizando, o que a gente está almejando, né? Não é para criar uma situação de competição, de desconforto. E eu gosto muito de trazer a temática de que não é sobre competição. A gente não está aqui, quando a gente pensa em gênero, de forma alguma são mulheres competindo com homens. Não é isso. É o coletivo, é entender que a força desse coletivo é que faz a diferença. É a força do coletivo com as representatividades dos grupos minoritários que fazem a diferença e não grupos competindo entre si. Né? Então, quando a gente coloca meta, é o que permite não só demonstrar o comprometimento, porque se você não colocou a meta, como é que você vai estar convencendo alguém que você está comprometido com aquilo? E é o que nos permite depois acompanhar, capturar, né, e ver que a gente avançou. Então, eu queria muito que vocês prestassem bastante atenção. Tudo isso está sendo colocado como meta, porque se quem está aqui, que de alguma forma ou de outra acredita nessa agenda e está querendo se comprometer cada vez mais, são vocês que vão nos ajudar a transformar essas metas em realidade. Bom, pessoal, é isso. Então, eu espero que a gente tenha um evento de VerseBran aí muito rico, de muita troca, de muito aprendizado, né, de experiências que vão além dessa sala, além dessa conexão online, que elas vão perdurar aí para que a gente consiga transformar tudo que hoje a gente ainda vê como um sonho, que a gente consiga transformar em realidade. E só depende de nós. Muito obrigada, pessoal. Um grande abraço. Bom, obrigado, Ana. A gente pede desculpas pelo barulho, a gente está tentando resolver aqui alguma interferência que a gente está tendo. Esse laptop, esse iPad da Ana é famoso, Ana. Tu tem tudo anotado aí e ela guarda tudo. E quando alguém fala alguma coisa, ela pega o iPad e vai lá, olha, você me disse aqui, aqui, aqui. Não esquece nada. Então, tudo que todo mundo falar com ela está ali registrado. Eu gostaria de convidar agora o Gustavo Lana, ele tem um compromisso, ele vai fazer a fala e vai ter que se ausentar do palco, mas, por favor, Gustavo. Prazer. Bom dia para todos. Obrigado
prazer estar aqui participando, obrigado pelo convite, tá? Em nome da Ana aqui do Papo, cumprimento a todos, né? Peço desculpa antecipada por me ausentar do evento, é uma pena, eu queria participar realmente todo, mas não tiro o mérito do esforço que eu fiz para estar presente aqui hoje, tive que derrubar uma agenda também e priorizei estar aqui com vocês, tá? Eu queria deixar apenas um recado, né? Eu sou minerador, tem 30 anos que eu atuo no setor de mineração, cresci nessa área, né? Empresa familiar, e a gente tem um ponto muito importante que a gente defende, que a mineração ela serve para tudo, né? Que a mineração está em tudo. E não tem como ela estar em tudo, servir para tudo, se não tiver com todos incluídos. Tá? Então, eu acho que é um ponto que a gente tem de defesa, de trabalho e de responsabilidade dos CEOs responsáveis aí pelas empresas do nosso setor. Tá? Então, desejo um excelente evento, agradeço e vou acompanhar depois as gravações aí. Obrigado. Sucesso. Obrigado. Mais uma frase, hein? A mineração, se está em tudo, tem que estar com todos. Gostei. Obrigado, Gustavo. Gostaria de chamar agora a diretora-presidente do WIM Brasil, Patrícia Procópio. Por favor, Patrícia. Bom dia a todos e todas. Eu sou Patrícia, eu sou uma mulher branca, 60 mais, 40 anos, quase 40 anos de mineração, 30 e muitos, e hoje eu estou muito feliz de estar aqui presente nesse espaço e realizada, né, de estar fazendo um trabalho há um tempo, buscando inclusão, diversidade e equidade na mineração, e estar aqui no segundo Diversibram, né, presencial, com um público tão diverso, né, sala cheia, sala lá fora. Então, é alegria e emoção. Obrigada pelo convite e obrigada, através de vocês, eu cumprimento a todos. Eu vou seguir aqui, gente, minha linha, porque eu já fui pontuada que a gente não está com muito tempo, então eu vou seguir para eu não deixar de falar, né? Então, eu queria dizer o seguinte, eu tenho um hobby e uma inspiração de estudar futuros. Estudar futuros, para mim, é pensar que um dia a gente pode ter futuros possíveis, desejáveis. Então, esses futuros, assim, eu acredito muito que a gente pode construí-los, né, a partir de agora. Então, é o seguinte, quando a gente fala de futuro, a gente começa a falar de produtividade, de tecnologia, de segurança, sustentabilidade, responsabilidade. Sim, isso é extremamente importante. São temas essenciais. Mas precisamos pensar um pouco sobre quem está discutindo esse futuro. Quem está nessa mesa? Quem está sendo convidado a participar dessa mesa e conversar? As pessoas que ocupam os territórios estão presentes? As histórias delas acontecem ali. As pessoas que estão envolvidas nas ações em cima desse território, elas são diversas? Elas trazem olhares diferentes? A essencialidade da mineração para o mundo nos cobra essa responsabilidade. Precisamos ter mais pessoas nas mesas de discussão. Para quem não sabe, né, eu já falei aqui, eu sou geóloga, já estou há quase 40 anos na mineração, e ao longo dessa jornada eu vivi, e posso dizer hoje que infelizmente ainda vivo, as dificuldades de ser mulher num setor tão masculino, né? São dificuldades que eu decidi por mim trazer um novo legado e trazer dessas dificuldades partir para a ação. E por isso eu estou no WIM Brasil. Quem não conhece o WIM, a gente vai ter toda a oportunidade de passar para vocês, é só me procurarem, mas eu queria dizer que a gente emite um relatório anualmente. E nos 3 últimos relatórios, dos 3 últimos anos, a gente percebe, através de números e de KPIs, que a representatividade das mulheres, de gênero, de raça, né, e dos grupos minorizados ainda é muito tímida. O crescimento é muito tímido. A gente ainda está falando, nos últimos 3 anos, que a gente está aí variando de 20%, 22%, 23% de participação das mulheres. Quando a gente começa a falar de mulheres na operação, quando a gente começa a falar de mulheres, aí o número é menor. Quando a gente começa a falar de liderança, esses números vão diminuindo. Se eu trago um recorte de raça,
eu falo em nome de mulheres que representam esse setor. Então, a gente tem um turnover alto, a gente tem um desligamento voluntário alto, que o maior deles ainda é de mulheres, porque significa que ainda estamos com espaços que não trazem a segurança física e psicológica suficiente e nem o acolhimento que precisamos ter. Então, a gente precisa também lembrar que agora a gente está numa nova era, onde a mineração pode ser uma nova protagonista da transição energética. E, para isso, nós temos uma grande oportunidade, porque diversidade e inclusão não são mais uma agenda social, são uma agenda estratégica. Talvez uma das mais críticas para a sustentabilidade da mineração, que vão garantir um setor mais criativo, mais inovador, mais seguro, responsável e sustentável. Então, para encerrar, eu queria provocar vocês para algumas perguntas que me guiaram quando eu fiz essa minha fala. Como a mineração pode liderar essa agenda e não só reagir? Como podemos sair do discurso e influenciar políticas públicas e negócios? Como transformar diversidade em uma vantagem competitiva mensurável? E assim, olhando para frente, junto com o WIN, como pode o WIN, junto com vocês, ser uma parte ativa dessa transformação que todos nós queremos ver? Porque, afinal, não existe mineração sem diversidade no presente. Tem um excelente programa, um excelente dia, muitos insights. Vamos juntos fazer essa transformação. Obrigada, Paulo. Sempre bom ouvir a Patrícia e aprender com você. Bom, vamos agora convidar nesse momento a deputada federal Grace Elias, que inclusive nos apresentou um projeto muito interessante de olho material escolar que nós começamos agora esse ano e em breve teremos bons resultados aí, debate no setor mineral. Por favor, deputada. Muito obrigada, Paulo. Deus abençoe. Bom dia a todos. Eu quero iniciar saudando a Ana. Muito obrigada, Ana, por esse convite, por mais uma vez poder estar aqui ao seu lado, ao lado do Paulo, ao lado da Patrícia. Muito obrigada, Vera, por essa oportunidade, junto com todos vocês, nessa importante edição, a 5ª edição do Diversibran, quando a gente fala de diversidade, equidade, inclusão, nós temos que entender, e já foi dito pelo Rodrigo lá no café da manhã, que não é uma pauta de homem ou de mulher, não é uma guerra de sexo, mas assim é uma pauta de oportunidade, é uma pauta de negócios. E a gente precisa entender que, para além de tudo que Deus já nos abençoou, porque a mineração, né, são bênçãos de Deus, nós temos que entender que, para além disso, não basta ter essas bênçãos se nós não tivermos pessoas. E quando a gente fala de diversidade, nós estamos falando de pessoas. Como deputada federal, nós temos trabalhado ao lado de vocês nesse grande projeto de ter políticas públicas e também projetos de lei e leis aprovadas que realmente possam dar suporte para tudo que vocês, como setor público e também setor privado, possam avançar nesse grande projeto de termos uma sociedade mais justa. Quando a gente fala de diversidade, a gente fala também de oportunidade e a gente fala também de intencionalidade, né? Quando eu fui me vestir hoje, eu quis me vestir de forma intencional. Eu estou aqui, ó, com um terninho, e aí eu vou me autodescrever, me perdoe. Eu tenho 1,70, estou com os cabelos castanhos, cabelos longos, olhos castanhos também, um pouco esverdeados, pele clara. Estou vestindo um terninho todo azul, mas de forma intencional escolhi um terninho feito por uma designer que gosta de despertar em nós propósito no que fazemos, e ao vestir também. Então, meu terninho aqui hoje, Ana, fala de sonhos, que você precisa declarar seus sonhos. E todos os dias, né, eu tenho me lembrado de qual que é o meu propósito de ter colocado meu nome para representar cada um de vocês em Brasília na política. Que realmente é isso que nos motiva a avançar. Você olha para o lado, olha para o outro, abre as mídias e muitas das vezes, né, os desafios são tão grandes, mas quando você entende o seu propósito e você entende que você é o líder que a sua empresa precisa,
você é o líder que a sua família precisa, você é o líder que esta geração precisa. Isso te dá, né, mais senso de responsabilidade, de urgência, para que você possa realmente defender o que você acredita. Todos nós somos modeladores culturais. Quando a gente fala de diversidade, é exatamente isso, né, Patrícia? Eu preciso entender que é através de mim e que eu sou um protagonista do que eu acredito e que eu quero influenciar e que todos nós influenciamos. Nós somos únicos neste tempo, não é verdade? Não tem nenhuma pessoa aqui igual. E nós nos completamos. Eu trago algo que você não tem, você traz algo que eu não tenho. E quando a gente entende isso, a gente respeita um ao outro. Mesmo que a gente pense diferente, que a gente, às vezes, defenda algo que seja diferente, nós nos respeitamos. E aí, quando o meu direito de liberdade de expressão, ele finaliza quando o seu começa. E aí a gente consegue, então, conviver em harmonia e ir construindo essa sociedade que, com certeza, vai ser... Hoje, ela já está sendo melhor do que antigamente, por diversas razões. É claro que os desafios são muitos, mas eu creio que o que nós estamos plantando um dia dará fruto, e esses frutos outros vão colher. Nós falamos sobre tâmaras no café da manhã, que muitas das vezes quem planta tâmara não come tâmara, mas eu sou cristã e na palavra de Deus diz que tudo de bom que você plantar, você ou as suas próximas gerações vão colher. Então, vale a pena trabalhar e lutar pelo que você acredita. E nós temos trabalhado junto com o IBRAM, e eu quero agradecer, em nome de toda a diretoria, os colaboradores, em nome da Helena e do Pablo, agradecer todo o apoio que o IBRAM nos dá na Câmara dos Deputados, né, com as fundamentações e com as pesquisas, para que nós possamos melhorar, ampliar e até criar projetos de leis que vão impactar a mineração do Brasil. Desde 2019, eu tenho trabalhado para dar suporte a vocês lá na Câmara dos Deputados, dar suporte ao Brasil, porque eu creio que Minas Gerais não tem esse nome, né? Não é à toa. É porque uma das principais riquezas que Minas Gerais e o Brasil têm são os minerais. E eu creio que nós temos tentado fazer a nossa parte. Os desafios são imensos, e é por isso que eu sugeri para o Paulo e para a Ana esse grande projeto, em parceria com De Olho no Material Escolar. Porque se nós queremos mudar a cultura dos nossos cidadãos, nós precisamos investir em educação. E o IBRAM, então, tem sido nosso parceiro para que a gente possa começar um trabalho de estudo de todo o material didático, para que a gente possa, então, falar com as nossas crianças e com os nossos jovens a verdade sobre a mineração. E eu tenho certeza que, num curto espaço de tempo, nós vamos ter jovens, né, falando sobre mineração, querendo estar na mineração, se capacitando para serem os nossos geólogos, engenheiros e todos os papéis que nós precisamos para que a gente tenha uma mineração cada vez mais avançada e defendida por aqueles que entendem da importância do setor, porque, como foi dito pelo Gustavo, tudo é mineração. Se nós estamos aqui, tem mineração em todos os cantinhos desse auditório, inclusive nesse celular. Então, que Deus possa nos abençoar nessa 5ª edição do Diversibram. Agradecer mais uma vez a oportunidade, dizer que nós estamos discutindo a atualização do artigo 301 da CLT, para que a gente possa dar equidade entre homens e mulheres na mineração de subsolo, dentre outros temas que nós estamos discutindo lá. Hoje eu estou na presidência da subcomissão da Comissão de Minas e Energia, e eu tenho certeza que esse ano de 2026, independente de ser um ano desafiador, onde nós temos um projeto eleitoral, onde a gente tem Copa, né, que tem tudo para ser um ano de pão e circo, mas por causa de mim e de você, não será. Será o melhor ano de nossas vidas, onde nós faremos a diferença na construção dessa nação que nós queremos. Então, muito obrigada mais uma vez pela oportunidade, pela confiança, Ana. Me sinto sempre muito honrada de poder ser convidada para todos os eventos, né, de mineração, principalmente no estado de Minas Gerais, ou realizado pelo IBRAM, que sempre reconhecem, lembram do meu nome, para que a gente possa vir representar a Câmara dos Deputados e falar um pouquinho e prestar contas de todo esse trabalho que nós temos feito em defesa da mineração. Que Deus nos abençoe, uma excelente edição do Exposibram, e muito obrigada pela oportunidade. Obrigado, deputada. Convidar agora a Vera Lúcia Silva, Head de Pessoas e Cultura da Samarca, coordenadora do Grupo Técnico Diversidade, Equidade e Inclusão do IBRAM, para fazer o uso da palavra. Bom dia a todos e todas. Em nome da Ana, nossa presidente aqui hoje, eu cumprimento
à mesa e a todos que estão aqui, inclusive, de forma híbrida aí nos acompanhando online. Eu vou me descrever, eu sou uma mulher branca, cis, já que a Ana falou da altura dela, eu tenho 1,5 m. Tenho cabelos curtos, coloridos, avermelhados. Estou com um vestido roxo, que é a minha cor preferida, e estou com a alma cheia de alegria por passar esse dia aqui, mais uma vez, com vocês, falando de um tema tão relevante para a mineração, mas especialmente para a humanidade. Pelo 5º ano, nos reunimos para pensar e construir os futuros do nosso setor. E, mais uma vez, fazemos isso em um contexto social complexo, desafiador e repleto de mudanças. Acredito que os futuros, não são algo que simplesmente acontece. Não existe um caminho único, mas múltiplos futuros possíveis. Entretanto, eles concorrem entre si e não são neutros, longe disso. Nesses futuros em movimento, mais do que acompanhar tendências, o que realmente importa são as escolhas que fazemos agora, no hoje. E é por isso que antes de abordar o que está por vir, volto aqui alguns passos para reforçar uma escolha consciente na mineração brasileira que fizemos juntos e juntas o ano passado. Em 2025, a Diversibran aconteceu em um momento em que a diversidade, a equidade e a inclusão, para além de serem questionadas, sofriam com ataques e com descrédito. Foi neste cenário que estabelecemos um marco. O setor de mineração se posicionou de forma sólida e consistente. Em uma ação coletiva, afirmamos que a diversidade não era uma onda, tendência ou disciplina diária de gestão de pessoas, mas uma estratégia de nossos negócios. Conscientes de sua relevância para as empresas e para a sociedade, avançamos. Nosso último encontro não se limitou ao discurso, mas nos deu base para a elaboração de um planejamento estratégico que desdobra hoje um compromisso de acompanhar as metas e a evolução das ações. Esse acordo será firmado e assinado no dia de hoje. Por que resgato esse marco? Porque, para além do compromisso nessas assinaturas, essa iniciativa é um reflexo do que vivenciamos nas organizações e na sociedade. Acredito que os últimos anos foram marcados pelo propósito, essencial para chegar aonde estamos. Entretanto, experimentamos um novo momento e que será pautado pela legitimidade. Ou seja, nosso propósito está posto, garantido e não mudará, seja qual for o cenário externo. E, nesse momento, avançamos para uma era onde ele precisará ser consolidado por ações e resultados que o legitimam. Nosso propósito precisa ser comprovado, evidenciado em uma era de excesso de informações, de AI, fake news, conteúdos rápidos e superficiais. Tenho a certeza que a execução dessas ações e o acompanhamento por metas é o caminho para a legitimidade que pretendemos alcançar. Mais do que intenções, estamos falando de decisões concretas, de direcionamento estratégico e de responsabilidade com os resultados que queremos gerar. E é justamente sobre isso que quero compartilhar com vocês uma reflexão que caminha comigo há muitos anos e que eu compartilhei no café da manhã hoje, e que recentemente ganhou um novo significado para mim e que é muito conectado com esse propósito de hoje. Quando eu era adolescente, eu soube pelo pai de uma amiga que as tâmaras, um pé de tâmara demora de 80 a 100 anos para frutificar, para dar frutas, né? E hoje eu sei que existe esse ditado, à época eu não sabia, de que quem planta tâmara não colhe tâmara, né? E eu já uso essa metáfora há muitos anos, porque eu fui buscar muito significado para esse meu trabalho com
com temas ligados a direitos humanos, né? E aqui a diversidade, equidade e inclusão, porque a gente, assim, você se esforça, trabalha e você não vê o resultado concreto imediatamente, né? E aí eu sempre reforcei que é um trabalho que é abrir espaço para as próximas gerações, né? E aí, quando eu descobri recentemente que esse é realmente um ditado famoso, né? Conta-se, então, que quando essa frase foi dita no passado, né, um jovem, ao ver o sábio plantando, questionando por que então investir tempo em algo que está que nunca você colheria, né? E a resposta do sábio foi simples e poderosa: se todos pensassem assim, ninguém comeria tâmaras, né? Então essa história, ela me toca muito, né? Ela me faz pensar sobre legado, me faz pensar sobre responsabilidade e sobre o que nós vamos deixar para quem vem depois de nós, né? E esse olhar ampliou a minha visão durante a minha viagem de férias ano passado, que eu tive a oportunidade de estar no Egito, e passando por uma plantação de tâmara, eu comentei com o guia, né? Demora mais de 80 anos para colher, né? Ele falou assim, não, agora já temos algumas plantações que dão tâmaras em 5 anos, por causa do avanço tecnológico, do entendimento do solo, da nutrição, a rega e tudo mais. E isso, para mim, foi muito interessante, né? Ficou comigo, porque, de alguma forma, isso agora muda a maneira como eu enxergo o tempo, como eu enxergo o impacto e, principalmente, o nosso papel nesse contexto. Se antes falávamos apenas sobre plantar para o futuro, hoje entendemos que também podemos e devemos acelerar esses futuros, com intencionalidade, com políticas bem desenhadas, com programas consistentes e metas claras, conseguimos transformar o que parecia distante em algo possível, concreto e próximo. Seguimos, sim, honrando quem plantou antes de nós, mas agora temos algo a mais nas mãos: a capacidade de reduzir distâncias, de transformar sementes em resultados, de fazer com que o impacto do que construímos seja sentido ainda em nosso tempo. E é por isso que estamos envolvendo cada um e cada uma de vocês, porque não queremos esperar décadas, queremos juntos e juntas colher tâmaras em 5 anos. E mais do que isso, queremos construir, com consciência e intenção, o solo fértil, onde esse futuro vai crescer, mais justo, mais inclusivo e, acima de tudo, mais humano. Por isso, como líder do grupo de trabalho de diversidade, equidade e inclusão do IBRAM, gostaria que essa minha breve fala não seja encarada como uma reflexão, mas como um chamado à ação. Porque diversidade e inclusão não se sustentam apenas com boas intenções ou ações pontuais. Exigem coragem, consistência, processos, decisões difíceis e, principalmente, liderança presente. Uma liderança disposta a aprender, a rever privilégios, a sustentar essa agenda, mesmo quando o contexto externo é desafiador. Mais do que nunca, é necessário coerência entre o que a gente faz e a forma como a gente faz. Porque diversidade e inclusão não é só trazer pessoas diferentes, é garantir que essas pessoas tenham voz, tenham espaço dentro das nossas empresas e que possam, de fato, influenciar as decisões. E é aqui que a diversidade, a equidade e a inclusão deixam de ser uma agenda paralela e passam a ser parte do negócio, parte da resposta, da solução. Porque não existe mineração sustentável sem legitimidade social. E não existe legitimidade sem diversidade. Uma mineração mais diversa é, necessariamente, uma mineração mais responsável, mais inovadora e mais preparada para os futuros possíveis. No fim do dia, D&I é sobre gente, mas também é sobre decisões melhores, sobre gestão mais responsável e sobre a capacidade de construir organizações que realmente sustentem os futuros das empresas e da sociedade. Muito obrigada. Espero que esse dia de hoje seja, de fato, um espaço de diálogo, de decisão e de ação.
Inspiradora fala da Vera, esse provérbio árabe é Na Yazaral al-Nakei La Yakulu Atamar. Ou seja, quem planta tâmara, na realidade a gente vai mudar, não vou mudar aqui no árabe não, senão eu vou errar, mas nós vamos colher tâmara aqui, nós vamos colher. Antes, queria passar a palavra para o Pablo, para a gente fechar essa sessão. É só um elogio rápido, porque a deputada foi muito modesta e não deu a proporção correta do que ela está fazendo em Brasília. Esse final de semana eu estava conversando com a minha sogra, minha mulher e minha filha. Minha sogra lamentava porque não pôde ter uma vida profissional como gostaria. Minha mulher falava dos desafios da profissão. E minha filha, muito orelhuda, a Helena, estava atenta. Depois a gente conversou, eu estive no Canadá, numa mina lá, e eu conheci várias brasileiras que exerciam no Canadá um trabalho que, por lei, elas são proibidas de fazer no Brasil. Há uma lei sobre isso. A minha filha, que é muito orelhuda e muito danada, olhou assim, como é que pode isso? Ela falou, por que é assim? Falou, não há nenhuma explicação para isso. E eu quero dizer para Helena, agora me permita fazer um exemplo para Helena aqui. Helena, papai está numa sala que tem um monte de gente que acredita nisso, mas mais do que isso, tem do lado dela aqui uma deputada que escreveu um projeto de lei que acaba com uma das poucas, mas simbolicamente importantes, restrições ao mercado de trabalho das mulheres. Isto é inaceitável. Qualquer pessoa que acha que a mulher é incapaz porque é frágil de trabalhar numa mina, nunca conheceu Helena. E por isso eu queria agradecer, deputada. O seu projeto é muito importante e entre as metas que a gente precisa ter é aprovar esse projeto este semestre. Muitíssimo obrigado e eu queria pedir uma salva de palmas para ela. Bom, eu gostaria de pedir para que fiquem aqui no palco e gostaria de convidar os CEOs e os executivos que participavam do café da manhã para subir aqui, que simbolicamente a gente vai assinar um documento que já foi assinado por eles, mas eu gostaria de convidar quem estiver e quem quiser aqui assinar esse documento, que diz o seguinte, que é um compromisso assumido, né, por favor. Guido, por favor. Luciano, você também pode subir. Nosso vice-presidente do conselho, tá? Subam aqui, fiquem, por favor. É um documento que nós preparamos, né, onde a gente pede que seja assinado um documento, um compromisso pessoal de acompanhamento desse trabalho que está sendo feito de diversidade, inclusão e equidade. Então, esse documento já foi assinado e eu peço que, simbolicamente, o Pablo e a Ana possam fazer a assinatura ali, por favor. Vera também, pode ir. Vamos lá. Como vocês podem ver aí, vários executivos já assinaram. É uma forma simbólica de assumir perante o setor mineral o compromisso pessoal de acompanhar esse trabalho. Muito obrigado a todos. Permaneçam aí que o nosso Adversibran só está começando. Muito obrigado. Obrigado.